Acompanhe com a gente. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, eu faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós primeiramente queremos nessa noite reconhecer quanto Tu és grande sobre as nossas vidas e Te agradecer por todos os benefícios que Tens feito para conosco. Senhor, reconhecer a Tua grandiosidade, reconhecer a Tua benevolência, Te agradecer por seres quem és nas nossas vidas. E queremos Te pedir que nesses momentos que agora iremos passar, meditando na Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos oriente e nos faça compreender o que de fato precisamos ouvir nessa noite. Não seja a nossa voz humana, mas seja o Senhor a falar através de nós. Nos renova as forças e nos faz chegar ao final dessa tarefa de maneira fiel, como o Senhor requer. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano passado, no dia 25 de abril, era um domingo à noite, eu ministrei esse mesmo texto. Por isso que eu digo que eu começo hoje com o mesmo sentimento de um ano atrás. Eu não deixaria de pregar o mesmo texto, mesmo sendo um ano depois, para a carta não ficar incompleta, mas não só por isso. Porque em um ano, após subir a este mesmo culto e pregar este mesmo texto, que vai ser alvo da nossa análise hoje, boa parte do que eu desejei naquele dia veio acontecer para a honra e glória do Senhor. Eu desejava que a gente estivesse mais próximo, eu desejava que a gente estivesse servindo ao Senhor na sua igreja com maior capacidade, sem a necessidade do uso daqueles acessórios que tanto nos faziam parecer estranhos, e sem que a gente tivesse mais aquela restrição tão severa de estar perto uns dos outros, de cumprimentar os irmãos, de apertar suas mãos, de dar algum abraço. Isso, graças a Deus, já está acontecendo. Certamente você que veio no domingo pela manhã deve ter sentido, como eu, a felicidade de estar no momento em que tivemos da apresentação dos nossos irmãos e depois poder dar um abraço neles, coisa que há 2 anos atrás a gente não faria de forma alguma, não porque a gente não quisesse, mas porque estava sendo impedido por questões sanitárias ou por questões de saúde. Hoje, um pouco menos temerosos, digo por mim, totalmente sem medo, nós estamos mais uma vez diante das Escrituras para ser relembrados de conselhos que são atemporais e que são necessários para a nossa vida. Nós vamos a esse texto pedindo que Deus nos guie, que o seu Espírito Santo nos ilumine a mente durante esses 11 versículos que nós vamos expor. Eu começo com o versículo 1 e 2, quando ele diz: portanto,
é uma conclusão. Estamos com uma certa dor no coração terminando essa série, mas felizes porque o Senhor, eu espero, tenha falado muito aos nossos corações. E Pedro vai concluindo dizendo: portanto, eu apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelado. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Interessante que ele falou, portanto, e o que ele tinha acabado de falar, para que agora ele conclua algo. Ele tinha dito no versículo 19 do capítulo 4: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Todos nós, por mais que tenhamos passado por diversas provações, e ainda iremos passar por tantas outras, devemos suportá-las por temor ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, e continuar praticando o bem, entregando as nossas vidas ao Senhor todos os dias, para que Ele continue nos conduzindo, nos protegendo e nos guiando de acordo com a sua soberana vontade. Portanto, uma vez que nós já recebemos essa orientação de continuar praticando o bem, independente dos sofrimentos pelos quais passamos, porque essa é a vontade de Deus, que Ele seja inclusive glorificado através dos nossos sofrimentos. Pedro agora fala diretamente aos presbíteros. E se você esteve aqui domingo pela manhã, você escutou uma palavra que era também a respeito de vocação, também direcionada a presbíteros. E os presbíteros, não precisa mais a gente falar, mas só lembrando, são os mesmos que os pastores. Então, quando eu leio aqui presbíteros e pastores, é a mesma coisa. Então ele apela para os presbíteros que há entre vocês, entre aqueles que são destinatários de sua carta, e ele o faz não se colocando como alguém que é superior a eles. Ele diz: eu faço na qualidade de presbítero como eles. Pedro, apesar de ser chamado para escrever uma epístola para a edificação e orientação do povo de Deus, ele não se coloca como superior ao povo de Deus. Ele é mais um de nós. Assim deve ser aquele que é chamado ao ministério. Ele é mais um no corpo de Cristo. Ele apenas foi chamado para exercer funções diferentes, com habilidades diferentes que o Senhor o dotou. Mas isso não o torna mais especial do que outra pessoa. Ele é sujeito às mesmas paixões, ele tem as mesmas dificuldades e ele carece da graça de Deus todos os dias, da mesma forma que qualquer um dos demais irmãos. E Pedro faz isso e eu acho muito louvável da parte dele, porque quebra bastante com o que nós vemos hoje em alguns que dizem ser chamados para ser presbíteros ou pastores, ou talvez no afã das suas expectativas de glória e prestígio, eles não se contentam em ser apenas presbíteros ou pastores, mas eles colocam como apóstolos, patriarcas e assim por diante. Essas pessoas que acham que fazem parte de uma hierarquia eclesiástica ou espiritual, elas não se lembram que, a partir do momento que lemos a palavra de Deus, ela fala conosco e ela nos corrige, ela nos conforma à vontade de Deus, primeiramente para que depois nós possamos expor aos irmãos. Essa palavra aqui, eu fiz questão de escutar o que eu disse um ano atrás. Talvez para esse sermão eu demorei muito mais do que eu demoro normalmente, porque eu parei para escutar. Peraí, o que eu disse faz sentido? Ainda? Aquilo que eu expus um ano atrás, eu vivi durante todo esse ano. Então, meio que através dessa nossa tecnologia e aquele vídeo gravado, eu preguei para mim mesmo durante 1 hora. E eu fiquei pensando, bom, eu sou presbítero como vários outros, e eu me identifico com eles.
eu me identifico com a necessidade que nós temos de nos alimentar da palavra de Deus para alimentar o povo de Deus. E como isso é difícil, e como é necessário que a gente amadureça espiritualmente e cresça espiritualmente para poder exercer essa função, para poder exercer esse ofício. Não somente os presbíteros, mas todo aquele que é chamado para trabalhar na obra de Deus. Eu creio que todos nós somos chamados para trabalhar na obra de Deus, cada um com seu dom e seu talento, mas todos úteis na casa do Pai. Então, quando Pedro diz: olha, eu não me dirijo a vocês com autoridade superior, mas como alguém que tem o mesmo chamado, que compreende a mesma responsabilidade, que abraçou o mesmo projeto de vida estabelecido pelo Supremo Pastor. Eu fui chamado por Deus para fazer o que vocês também foram chamados a fazer. Por isso eu apelo para vocês, também na condição de testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro andou com Jesus, e Pedro sabia que ele precisava passar por tudo aquilo. Por quê? Porque por meio dos sofrimentos de Cristo nós temos vida, e essa vida nós temos para ser gasta em louvor e glória a Deus, não é para outra coisa. Por isso que Pedro fala tanto nessa carta a respeito não só de santidade. A princípio, você olha para a primeira carta de Pedro, você pode dizer assim, ela fala muito de santidade, ela fala talvez muito de nós andarmos em conformidade com a palavra de Deus. Sim, mas isso em meio a sofrimentos. Talvez nenhum outro autor, em tão pouco espaço de tempo e de escrita, falou tanto de sofrer quanto Pedro na sua primeira carta. Então não é simplesmente viver em santidade, ou viver para a glória de Deus, ou viver em conformidade com a sua palavra, mas é fazer tudo isso sofrendo, e sofrendo injustamente. Então a gente precisa se identificar com isso que Pedro coloca, porque os nossos tempos não são tão diferentes, e hoje determinadas coisas se potencializam, porque na época de Pedro não tinha rede social para o crente ser xingado. Na época de Pedro não tinha a facilidade que as pessoas têm de expor as suas opiniões, de forma que elas tomam outras dimensões. Talvez uma coisa que alguém fala em Campina Grande vai ecoar na Europa, na Ásia, e pessoas compram essa determinada visão, e daqui a pouco perdeu-se o controle. Como hoje dizem tanto, até as coisas ruins viralizam, e é um efeito viral de fato. E os vírus, nós já estamos cansados de saber, eles são prejudiciais. Na qualidade de testemunha dos sofrimentos de Cristo, Pedro apela, mas não somente como alguém que se identifica com os presbíteros e foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas como alguém que vai participar da glória a ser revelada. Ou seja, como alguém que cria que estava sendo guardado e preservado por Deus, para que no final de todas as coisas ele receba a herança imarcessível, que não perde o seu valor, reservado aos santos eleitos de Deus. Pedro está falando com os presbíteros, ele vai apelar aos presbíteros como um daqueles que, apesar de todos os sofrimentos, continua sendo fiel à palavra do Senhor, continua sendo um crente verdadeiro, continua crendo que o Senhor livrará de todas as situações desagradáveis e delicadas pelas quais ele está passando, continua sabendo que o Senhor é Deus e nele nós podemos confiar. É nessa qualidade, é com essas características que Pedro diz: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreiem, cuidem do rebanho de Deus, cuidem das pessoas que pertencem a Deus, que estão nas mãos de Deus, mas ele coloca aqui uma condição para isso: não faça isso por obrigação, faça de livre vontade como ele quer. Tudo que nós fazemos por obrigação, a hora nós desistimos disso. Tudo que nós fazemos porque é uma obrigação, nós cansamos disso. Nós fazemos de uma forma muitas vezes precária, porque não é algo prazeroso, não é algo que nós fazemos espontaneamente. Por isso que Pedro fala: não faça isso de forma pesada, como se fosse uma obrigação, faça de livre vontade.
Ele está querendo dizer o seguinte: cuidem do rebanho de Deus que está confiado a vocês, sem que isso seja a pior coisa dentro do seu coração, sem que você se levante num domingo pela manhã, 7 horas, para começar a preparar o café da manhã da sua família, pensando, daqui a 2 horas, 2 horas e meia, eu vou ter que estar na igreja. Nenhuma frase seria pior, mais danosa do que o ter que fazer alguma coisa. Você tem que estar 7 horas da manhã trabalhando, você tem que estar 8 horas da manhã na sua empresa, você tem que dar comida aos seus animais, para que eles não fiquem necessitados dentro da sua casa, dentro do seu campo, mas você não tem que servir a Deus, você serve de coração, você serve espontaneamente, e você serve entendendo que é a melhor coisa que você pode fazer da vida que você tem e que foi Ele mesmo que lhe deu. Por isso eu não posso servir por obrigação, mas de livre vontade. Essa é a vontade de Deus, é como Ele quer. Não nos chamou para que nós ficássemos resmungando, murmurando, reclamando do chamado que Ele nos fez. Pelo contrário, é importante para a nossa própria vida e para aqueles que nos ouvem, que são alvos do nosso cuidado, que eles saibam o quanto nós somos realizados por fazer o que fazemos, o quanto nós podemos fazer qualquer outra coisa nessa vida, e olha que nós fazemos muitas outras coisas, mas nada nos preenche igual ao serviço ao Senhor. Nós precisamos ser bons professores, bons policiais, bons advogados, bons comerciantes, mas quando nós olhamos para o que Deus colocou nas nossas mãos, nada é mais sublime, mais precioso e mais necessário e mais urgente a ser feito na nossa vida. Isso não pode sair do nosso coração, principalmente nos momentos mais complicados em que a gente acha que não tem mais nada a fazer, que a gente não é mais útil para nada, que não vai haver mais chance de a gente fazer alguma coisa pelo Senhor e pelo povo do Senhor. Faça sempre de livre vontade, não por obrigação, é assim que Deus quer. Mas Ele diz, olhem por Ele, não é o simplesmente olhar como eu estou fazendo aqui para vocês agora, olhar, mas é olhar no sentido de assista, dê assistência, cuide, olhe por Ele. Não faça isso por ganância, mas faça isso com desejo de servir. Cuide, olhe, observe, se importe. Mas isso não vai lhe trazer louros, isso não vai lhe trazer resultados monetários, isso vai lhe trazer preocupação, isso vai lhe trazer noites sem sono, isso vai lhe trazer momentos de conflito consigo mesmo, perguntando ao próprio Deus, estou fazendo certo? Estou indo no caminho direito? As pessoas estão ouvindo e estão dando crédito à pregação que eu estou fazendo? Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, o que é que eu preciso consertar? Eu sei que eu não sou perfeito e eu preciso que o Senhor me guie nessa tarefa e que se utilize dessa pequena peça de uma engrenagem para fazer todo esse corpo continuar caminhando. Isso é o desejo de servir, é saber que você muitas vezes não vai estar fazendo o que a sua mente gostaria de fazer, não vai estar fazendo o que o seu corpo está pedindo para fazer, pelo cansaço de muitos dias. Talvez não esteja fazendo o que o seu coração diria para você fazer, mas você está fazendo a vontade do seu Pai. Isso é o que importa. Nós sabemos que são dignos de redobrados honorários aqueles que presidem bem a igreja do Senhor, mas nós não buscamos isso. Nós sabemos que é digno de honra aquele que faz o trabalho do Senhor de forma fiel e de forma íntegra,
que é lícito e mais ainda é necessário que haja da parte da igreja um suporte, inclusive financeiro, àqueles que se esmeram no estudo da palavra de uma forma que outros não fazem. Materiais teológicos, livros, bíblias de estudo são muito caros. Deus sabe a felicidade que eu tive quando fui na Vinac receber minha Bíblia de estudo Fé Reformada, sem que isso me custasse R$1. Agradeço a Deus e ao pastor Euder por ter feito isso, não só comigo, mas com tantos pastores que puderam receber esse material tão útil e tão benéfico para as nossas vidas. Nós gastamos e nos gastamos, e tudo isso com desejo de servir. Se o desejo de servir não estiver no nosso coração, inúteis nós somos. Se o desejo de servir não estiver no nosso coração, nós estamos torcendo esse chamado que Deus nos fez, estamos tentando subverter aquilo que Ele nos chamou a fazer e tentando encaixar na nossa forma de condução de vida. Ser pastor não é das coisas mais fáceis, não é das coisas mais simples, mas é algo que é muito gratificante. O pastor é aquele que às vezes vai estar 11 horas da noite, se preparando para dormir, e recebe uma ligação: pastor, tem uma pessoa da minha família que faleceu, o senhor pode amanhã estar fazendo a cerimônia fúnebre? E o pastor vai. Ele troca o sono pela preparação do sermão do outro dia. Ele se senta quando todos estão já no escuro tentando dormir, ou talvez já esteja no terceiro sono, ele se senta ali com aquela luzinha só para dizer: bom, a liturgia vai ser assim, assim, assim. Ele se preocupa com os mínimos detalhes, porque não é só uma cerimônia, é mais uma oportunidade de pregar a palavra, é mais uma oportunidade de pessoas se renderem aos pés de Cristo. É aquela pessoa que não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, e não adianta ele reservar na agenda um dia exclusivamente para o descanso pastoral. Isso não existe. Eu tenho aprendido isso ao longo do tempo, e olha que eu estou só começando. Mas é fato que, mesmo que para a gente não exista final de semana, feriado ou qualquer coisa do tipo, às vezes eu escuto alguns colegas dizendo: eu não tenho tempo nem para minha família. Sabe por que a gente às vezes abre mão desse tempo especial com a família que a gente deveria ter? Porque essa é a nossa grande família. Nós estamos em família. Então o tempo que aqui nós gastamos com a nossa família, e isso para a glória de Deus. Nós não fazemos por ganância, não fazemos, e interessante em algumas versões que ele coloca sórdida ganância, porque é muito sórdido alguém querer fazer alguma coisa no ministério para ser mais rico, para ganhar mais bens, para aparecer na mídia, para ter mais fama, para ter mais prestígio, para alcançar determinados alvos que ele tem na sua vida. Qualquer coisa que não seja o desejo de servir é sórdido quando falamos de ministério. Não devemos fazer nada por ganância, nós devemos fazer tudo com o desejo de servir a Deus e ao povo de Deus. Portanto, tudo que o Senhor nos chama a fazer enquanto presbíteros, pastores, façamos de boa vontade, não como alguém que está sendo amarrado e levado para lá, não, como alguém que foi chamado, que escutou esse chamado, que entendeu esse chamado, que vai viver esse chamado. Versículo 3, ele diz: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Nessa relação pastor-membro não há espaço para que o primeiro pastor haja como um dominador, como alguém que estabelece as suas próprias regras e pune quem as desobedece. Não há espaço para que alguém diga assim: enquanto eu for pastor dessa igreja, vai ser assim, vai ser assado. Essa posição não é de um servo do Senhor, é de um déspota, é de um tirano. A posição do servo do Senhor é: enquanto eu for pastor dessa igreja, eu dependo de Deus para que Ele conduza esse rebanho
eu estou incluído no meio. Lembre-se, Pedro disse: eu sou presbítero como os demais. Nós somos pastoreados, nós precisamos ser pastoreados. Nós não somos donos de algo algum. Nós não temos nas nossas mãos o poder sobre as pessoas. Nós não temos a propriedade das pessoas. É um privilégio que Deus nos concede conduzir de uma forma misericordiosa. Ele faz isso com a gente. Ele nos chama a conduzir o seu povo dentro da sua palavra para a sua honra e glória. Eu, com isso, não tenho nenhum direito de querer que você faça as coisas do jeito que eu acho que devem ser. O que eu preciso fazer é, de fato, agir como um exemplo para o rebanho. Ou seja, tudo aquilo que eu prego aqui nesse espaço, quando eu descer e estiver sentado ali, você olhe para mim e diga assim: é a mesma coisa. E o que mais machuca é que eu sei que em determinados momentos você vai olhar para mim e vai dizer: não é a mesma coisa, porque eu continuo sendo falho, pó, e depende de Deus. Fora disso, eu sou um pecador como outro qualquer. Mas o esforço do ministro do Senhor é para que aquilo que ele fala segundo a palavra de Deus seja realidade na vida dele. Ele precisa ser exemplo para o rebanho e não dominador. Até porque eu posso até dizer para alguém: você tem que fazer isso, é sua obrigação agir assim, mas de nada isso vai adiantar se eu não fizer. É muito fácil chegar para uma pessoa diabética e dizer assim: meu irmão, não coma açúcar, mas eu como. É muito fácil dizer para uma pessoa: não faça contas além das suas posses, eu estou cheio de dívidas. É muito fácil a gente sentir que essa posição nos garante a possibilidade de dizer o que você deve ou não deve fazer, a forma de se conduzir, e que isso me deixa um patamar acima de você, mas eu preciso sempre estar sendo diminuído por Deus. Me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de conversar alguns minutos, fazendo uma entrevista com o pastor Augusto Nicodemos. Isso já se vão 10 anos. Eu fiz uma pergunta a ele dizendo, na época ele é chanceler do Mackenzie, e eu perguntei: como o senhor, hoje considerado um dos maiores expoentes da fé cristã, um dos maiores pregadores do evangelho, em uma posição tão alta, em uma universidade tão renomada, consegue se manter ainda uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que reconhece quem é e diante de Deus? E ele disse: sabe o que acontece? Todas as vezes que meu balão interno começa a inflar, Deus tem uma maneira maravilhosa de chegar com aquele alfinete santo e estourar, e me mostrar quem eu sou e quem Ele é. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque no momento que qualquer um dos líderes se sentir algo a mais, Deus mostra quem Ele é, às vezes de uma maneira muito dura, mas necessária. Para que não venha a acontecer isso, é que a gente precisa olhar para esse texto e dizer: olha, eu não vou agir como dominador. Eu sei que eu tenho os pés de barro. Todo ser humano tem o seu telhado de vidro. Eu preciso estar sempre me consertando diante do Senhor. Eu preciso estar vigiando para que eu não cometa os mesmos erros, para que eu não tenha pecados de estimação, para que eu tenha condições morais de exortar o povo do Senhor, porque Ele me chama a fazer isso. E nada mais triste do que perceber em si a falha que se aponta em outros. É o famoso julgamento hipócrita, condenado lá em Mateus, do não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem,
vocês serão julgados. E de fato seremos. Não há espaço para autoritarismo, decisões unilaterais. A igreja não é a minha igreja. A igreja é a igreja do Senhor. Você não vai escutar eu dizendo: a minha igreja é a igreja do presidente Médici. A igreja que eu frequento e que eu colaboro como pastor, pela graça de Deus, é a igreja do Senhor reunida no presidente Médici, sob a tutela da denominação Brasil para Cristo. Essa é a igreja do Senhor que está aqui, sob a qual eu não posso exercer dominação, mas orientação, sob a qual eu não vou ser tirano, mas eu serei mais um a falar da parte de Deus e ouvir da parte de Deus. A responsabilidade que está sobre os nossos ombros, meus irmãos, mais uma vez eu vou citar, como fiz um ano atrás, é orientar os irmãos no caminho que devem seguir, explicar. Não existe nenhuma pergunta que não tenha uma necessidade de ser respondida. Às vezes você pode passar por nós depois de pregações e sentir uma vontade imensa de fazer uma pergunta e você não faz, mas faça. Ninguém é obrigado a entender tudo o que escutou, e nessas dúvidas nós temos a responsabilidade de explicar dentro da palavra o que nós quisemos dizer, de admoestar, ou seja, ensinar, corrigir em amor, exortar, aconselhar, repreender. Quando a gente repreende, pesa, mas a gente faz isso em amor àqueles que a gente não pode substituir na vida cristã. Já que eu consigo acertar em determinado aspecto, mas eu vejo que você ainda não, eu não posso dizer ao Senhor que acredite na sua conta o que eu fiz. Minha vida cristã eu preciso cuidar, mas a sua é sua responsabilidade. Então você precisa acertar também. O que é que eu posso fazer a respeito? Pregar e viver, para que você também viva. Lhe orientar, explicar, exortar, chamar a responsabilidade e dizer: meu irmão, é dessa forma, porque assim o Senhor quer. Nós temos essa missão de pregar o Evangelho, de ensinar a guardar essa palavra e de viver juntamente com você e rogar ao Espírito Santo que lhe guie nas decisões da sua vida. E o que me conforta é que quem medita na palavra do Senhor e tem bons exemplos ao seu redor, dificilmente se desviará do propósito para o qual foi criado. Qual foi o propósito para o qual nós fomos criados? Glorificar a Deus e se satisfazer nele sempre. Versículo 4 nos diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Agindo dessa forma, nós, os comissionados para a obra do Senhor, receberemos a imperecível coroa da glória, quando da manifestação do Supremo Pastor, ou seja, quando da segunda vinda de Cristo. E eu não canso de dizer a mesma coisa que diria 1 ano atrás ou 10 anos atrás: esse galardão é muito mais valoroso que qualquer valor monetário. O galardão de sermos alvos dessa coroa de glória, dessa imperecível coroa da glória, isso é muito mais valoroso que qualquer honraria ou qualquer glória humana. A gente poderia chegar a ser presidente da maior companhia do país. Isso não é nada comparado ao fato de sermos servos do Senhor. Nós poderíamos receber as maiores honrarias acadêmicas, militares, enfim, nada que estivesse sob o nosso fardamento ou
nos fosse entregue em forma de certificado, diplomas, nada disso seria mais importante do que aquilo que o Senhor nos dará quando Ele retornar. Nós estejamos certos dessa recompensa e trabalhemos tendo como alvo a proclamação do nome que dará essa recompensa a nós. Versículo 5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os irmãos sabem que eu trabalho com escolas. Como coordenador de escola pública, eu já tinha escutado muita coisa, mas hoje foi um dia especialmente difícil, em que eu atendi 8 pais de alunos. Nós estamos na 3ª semana com 100% de presença na escola, e as coisas voltaram ao normal até demais. Os meninos estão em polvorosa, parece que eles estavam presos de fato, acorrentados com grades de ferro, e agora soltaram de vez. Todos os problemas que nós tínhamos em 2020, antes de parar tudo, nós voltamos a ter em tempo recorde. Mas quando eu lia esse texto ontem e quando hoje revisava esse sermão, eu nunca imaginava que hoje pela manhã eu teria na minha frente um pai e uma mãe com 2 filhos na escola, um no 6º ano e um no 7º ano, que estavam com dificuldades de controle no filho mais velho, de 13 anos. E o pai dizia: ele não me escuta mais, ele não respeita mais a minha autoridade. Eu tenho 5 filhos, 2 já casados, o mais novo que estuda com ele aqui, uma menina mais nova, e ele é o único que está me dando trabalho. E ele está querendo me enfrentar. Em 46 anos de vida eu nunca tinha passado por algo semelhante, e agora esse menino está querendo enfrentar a minha autoridade. E eu pensava: meu Deus, como é que isso vai se dar até o final? Nós passamos ali mais de 50 minutos. Chamei os meninos para escutar, porque ontem eu vi que um estava correndo na escola, e ele começava a ameaçar um colega de sala, e aquele colega subia para a rampa, para o 1º andar, e aquele menino voltava, e eu dizia: por que você está ameaçando ele? Não faça isso mais não. E o pai hoje chegava e dizia: sabe quem era o menino que ele estava ameaçando? O irmão. Problemas familiares, conflitos terríveis. Esse menino ficou do meu lado, escutando tudo que o pai tinha a dizer. Não menos de 3 vezes ele quis interromper o pai, mas a gente não deixava. A mãe também tentando falar, e ele ficava tão impaciente que eu dizia: meu Deus, realmente esse menino não respeita o que o pai está dizendo. Talvez você já tenha visto isso dentro da sua própria casa. Uma pessoa tão jovem, que é você conversando com ela e ela olhando para o teto, e batendo o pé como quem diz: não vai terminar não. Talvez você se identifique com esse pai que tenta orientar o filho e dizer: olha, o caminho que você está seguindo não é bom. Não é isso que eu pensei para você. Não foi isso que eu e sua mãe trabalhamos tanto para lidar. E eu vi a aflição daquele pai. Sabe qual é a questão? Não é que o pai não tem domínio sobre o menino simplesmente. Não é que aquele menino simplesmente é mais um aluno rebelde que eu encontrei pela frente para tentar organizar a vida dele dentro da escola. Eu pensava que era uma pessoa, e eu chego a essa conclusão, é uma pessoa que não tem referencial. E você pode me dizer: mas ele mora com o pai, então ele tem um referencial, o pai dele. Mas sabe qual é o referencial que ele não tem? Espiritual.
Ele não sabe o que é a palavra de Deus dentro do coração dele. O pai ensinou todos os valores morais e éticos da forma que o mundo ensina, mas não ensinou dentro da palavra de Deus. Um desses valores está aqui: jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Não precisa bater no menino, não precisa gritar com o menino, até porque agora está um pouco tarde. Não estou dizendo que o menino é incorrigível, estou dizendo que é tarde em relação ao que já poderia ter sido feito, se ele tivesse sido criado no caminho do Senhor. Se ele tivesse escutado desde pequeno: jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Honre pai e mãe. Escutem os que têm mais experiência. Atentem para os perigos da vida que esses que estão lhe orientando já passaram e não querem que você passe a mesma coisa. Não é pai e mãe chato querendo me privar da liberdade. É pai e mãe preocupado querendo que você viva da melhor forma possível, mas sem dar com a cabeça na parede, sem sofrer desnecessariamente. Eu espero que um dia ele mostre algo diferente para a gente. O trabalho está só começando. Eu peço que Deus nos oriente para isso. Mas escutar uma criança de 13 anos dizendo: a vida é minha, você não tem nada a ver com isso, dói. Porque quando a palavra de Deus nos diz: submeta-se aos irmãos mais velhos, sei que o texto aqui está apontando para os presbíteros, que foi o que ele acabou de falar lá no versículo 1, mas eu entendo que existem outros irmãos, fora os líderes da igreja, que nós devemos ouvi-los. Eu acho muito difícil se sustentar uma igreja que é formada só por jovens. Ou a igreja tem uma mescla de juventude e experiência, ou ela está fadada ao fracasso. Até porque tem muito jovem, eu estou falando, eu ainda sou jovem. Tem muito jovem que não escuta o mais experiente e tenta fazer as coisas do seu jeito. O jovem tem um ímpeto enorme, tem um vigor enorme, mas às vezes falta isso aqui: experiência, maturidade, sabedoria. O jovem fala muito, escuta pouco. O jovem faz muito, observa pouco. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente fala, mais a gente observa e mais seletivo a gente fica. E em relação ao nosso Deus, mais obediente a gente deve ser. A gente não pode ser como aquele menino que tudo ele sai levando pela frente, que não obedece, não respeita a ninguém. A gente precisa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que jovens escutem os irmãos da igreja. Escuta aquele diácono que chega para você, toca assim no seu ombro e diz: meu irmão, escuta a palavra, deixa de conversar. Escuta aquele presbítero que diz assim: meu irmão, você tem mudado um pouquinho. Volte às origens, volte para a palavra. Continue dando alegria a gente, como você sempre deu. Ele está falando isso por mal, não. Ele está falando isso porque é nossa função se aconselhar mutuamente em sabedoria. Mas ele diz: sejam todos humildes uns para com os outros. O mais velho também vai escutar você. E se o que você fala tem fundamentos e pode ajudar, que grande crescimento nós vamos experimentar. Eu entendo que a igreja, eu não vou dizer a ideal, mas é muito próxima do ideal. Ela vai caminhar com a cabeça dos mais experientes e com as pernas dos mais jovens. É por isso que a gente vê tanto em missões
quem lidera ser mais velho. Mas quem é que se destina para projeto missionário, impacto evangelístico? São os mais jovens. A gente vê isso muito claramente quando se junta o grupo. Mas aqueles jovens sem orientação, sem preparo, sem a tutela dos mais velhos, não farão grande coisa. Perceba então que nós precisamos ser humildes uns para com os outros, para aprender uns com os outros, para somar uns com os outros, porque se assim não for, a gente não vai chegar naquilo que Deus preparou para a nossa vida em comunidade. Nós não temos condição, a gente falou isso muitas vezes e vai continuar dizendo, não tem condição nessa pandemia. Muita gente achou que agora dá para eu ser crente dentro de casa, me acostumei, agora eu sou da igreja online, né? Da igreja facebookiana do Brasil, ou alguma coisa do tipo, mas não existe isso. Você precisa desse contato aqui. Tem irmãos aqui que complementam você. Tem irmãos aqui que têm experiências que é justamente o que falta para você. Tem irmãos que já na caminhada com o Senhor já cresceram tanto que você precisa sentar e ouvi-los para que você cresça como eles. E eu digo bem particularmente, no trabalho pastoral, no exercício dessa minha vocação, eu ainda estou engatinhando. Muito. Se for comparar meu tempo de ministério com um dos outros pastores aqui da igreja, nem compare. Vou ficar lá, o gráfico vai fazer assim. Mas ouvindo, observando, eu vou aprendendo com cada um deles, numa conversa, numa ministração, percebendo as atitudes que tomam. Eu tenho certeza que os irmãos também. A gente precisa ser humilde uns para com os outros. E é interessante que no trabalho educacional que eu faço, já vamos completar 17 anos. E nesses 17 anos, eu estou meio que no meio do caminho. Tem gente completando 30 e se aposentando, tem gente começando hoje. E eu estou escutando os de 30 anos e orientando os de 1 ano, fazendo as duas coisas, sendo humilde para escutar os mais velhos e esperando que outros sejam humildes para me escutar. E assim o corpo coeso produz um crescimento. Todos nós cresceremos no convívio com os nossos irmãos e isso vai trazer alegria e glória ao Senhor. Pedro cita aqui Provérbios 3,34: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Depois de dizer isso, ele mais uma vez vai concluir: já que eu estou falando para que vocês sejam humildes uns para com os outros, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo devido os exalte. E ele continua dizendo aqui: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejamos humildes diante de Deus, reconhecendo que nós nada podemos com nossas forças e que nós carecemos sempre do socorro de Deus. Tanta gente que nesse tempo todo, avaliando de 1 ano para cá, ficou dizendo: agora eu estou tranquilo, ufa, tomei 2 doses, agora eu estou tranquilo, agora essa Covid não me pega mais nunca. A gente não pode nada com a força da gente. Quantos de nós vimos pessoas com 3, 4 doses, pegando e ainda morrendo? Sabe por quê? Não é porque vacina é ineficaz, eu não sou anti-vacina, como algumas pessoas colocaram durante esse tempo. É que Deus continua mostrando quem de fato manda nesse mundo.
quem de fato é o socorro bem presente na hora da angústia. Você tenta recorrer às coisas que estão próximas da sua mão. Você tenta recorrer aos recursos. Só quem guarda é Deus. Se a gente não for humilde diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, você não vai sair da situação que se encontra. É difícil para muita gente eu dizer: você vai continuar sofrendo, porque todo mundo quer escutar, você vai parar de sofrer. Só que, graças ao bom Deus, aqui na frente não tem essa placa. Você não vai parar de sofrer até o último dia da sua vida. Eu também, nós estamos nessa juntos. Por isso mesmo, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos livre dessas questões e nos exalte. E a forma mais perfeita, mais cabal de mostrar ao Senhor, de demonstrar a Ele que nós confiamos na sua mão poderosa, que nós nada temos que temer, é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. É dizer: Senhor, eu não me preocupo com o dia de amanhã não, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. É dizer: Senhor, eu não me preocupo com a doença que eu tenho, porque por mais que digam que não tem cura, o Senhor é quem determina todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor cura. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, ou na próxima geração. Nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós sabemos e nós sentimos que Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, é um grande milagre para alguns de nós continuar dizendo: eu nunca peguei esse negócio. Eu nunca peguei. Mais de 2 anos. Minha esposa pegou, eu estava junto com ela e não peguei. Testei negativo 2 vezes. Isso para mim é o quê? Cuidado de Deus. É graça, é milagre. Milagre. Se a gente fosse aqui contar tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, muita coisa a gente teria para dizer assim: olha o quanto Deus cuidou de nós, olha o quanto Deus nos preservou, olha de quantas coisas Ele nos tirou daquela situação, para que a gente continuasse confiando nele e dizendo: Senhor, só o Senhor na minha vida para produzir isso, para fazer isso por mim, não tem outro, só Ele mesmo. Não esteja ansioso não, por qualquer motivo, confie integralmente no Deus da sua salvação. Se Ele lhe deu a vida, Ele cuida de todo o resto. Esteja alerta e vigia, o versículo 8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Meus irmãos, existem perigos do nosso adversário e precisamos estar alertas quanto a isso. O diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. A gente não pode subestimar esse adversário que é real, que é invisível muitas vezes e é medonho. Ele está à espreita, buscando quem possa devorar. Nós precisamos agir com sobriedade, com moderação, vigilância, que é a prudência, para que nós possamos resistir a ele. Tem certas coisas que nós fazemos, que são mesmo que um abrir de portas, para que ele destrua a nossa vida. Mas se nós estivermos de fato agindo com moderação, com prudência, sendo sóbrios na nossa vida, seguindo a palavra do Senhor, pedindo a Ele proteção, nós vamos conseguir passar por tudo isso. E Ele diz no versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes a gente faz uma pequena competição para saber quem está sofrendo mais. Então alguém chega no trabalho dizendo assim: hoje eu cheguei com uma dor de cabeça. Aí o outro diz: isso é fichinha, eu estou com febre. E o outro diz: eu passei o final de semana todo com a garganta doendo. E cada um que conta uma derrota maior. E cada um que pensa que o seu sofrimento é maior do que o do outro.
Eu espero que você não precise passar pelos corredores de alguns locais para sentir que existem pessoas que sofrem muito mais que você. Eu espero que você aprenda isso simplesmente compreendendo que outros irmãos nossos passam pelos mesmos sofrimentos, passam por coisas inclusive muito piores, mas resistem firmes na fé. Resistamos firmes na fé. A fé nos faz crer que Deus vai nos ajudar a resistir firme às astúcias desse nosso inimigo. E por que a fé nos fará resistir ao diabo? Porque pela fé nós nos apropriamos dos benefícios da cruz de Cristo, dentre os quais está sacramentado que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Fechando com o versículo 10 e 11, ele diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. O Deus que nos requer que nós resistamos ao diabo é o mesmo que vai nos dar graça até o fim. Em Cristo, Deus Pai nos chamou à sua eterna glória. E até que nós cheguemos à glória, é necessário passar por inúmeras provações. Os sofrimentos, como o próprio Pedro abordou durante boa parte dessa carta, podem vir como resposta da nossa obediência a Deus. E é bom que seja dessa forma. Ele disse no outro texto: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome de cristão que você tem. O sofrimento vai vir em resposta à nossa obediência a Deus. Nós vamos pensar em quão injusto é sofrer por fazer o bem. Vai haver um conflito dentro de nós, mas ao ler esse texto, nós devemos compreender, nós seremos restaurados por Deus em nosso interior, calejado de aflições, compreendendo o propósito que Ele tinha ao permitir que todos esses momentos de dor pelos quais nós passamos viessem. O propósito foi nos amadurecer na fé que Ele mesmo implantou no nosso coração. Nós seremos confirmados como filhos de Deus, após passar por essas provações e resistir a elas, dando glória a Deus. E aos que são confirmados como seus filhos, Deus dá forças para enfrentar as situações delicadas da sua vida sem que eles vacilem, colocando-os sob firmes alicerces, como diz aqui o versículo de número 10. Meus irmãos, para encerrar os momentos que nós estivemos meditando na carta de Pedro, na primeira carta, só quero dizer que Deus está no seu trono. Fechamos isso compreendendo que Ele continua no seu trono. Quando alguém pergunta onde estava Deus quando a pandemia de 2020 surgiu, no mesmo lugar que está hoje, no mesmo lugar que estará daqui a 20 anos, no mesmo lugar que estará até os últimos dias da nossa vida. Não somente lá, mas aqui entre nós, em todos os lugares, a cuidar dos seus, a velar o nosso sono, a nos proteger, a guardar os nossos pés na entrada e na saída. Deus está governando sobre tudo e sobre todos, eu não tenho dúvida disso. Ele controla cada situação. Se naquela época eu dizia aqui aos irmãos que nós tínhamos 382 mil mortes, nós chegamos um ano depois e não temos o dobro desse número. Nós temos hoje uma pandemia refreada. Nós hoje podemos nos comunicar sem maiores restrições. Por quê?
porque Deus continua controlando todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa por variáveis, Deus não é pego de surpresa por subvariantes, Deus não é pego de surpresa por qualquer coisa que venha ainda a surgir. Deus é maior do que tudo isso, e isso precisa encher o nosso coração de confiança no Deus que tem todo o domínio e todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então a Ele seja a honra e a glória para todo sempre.